Filipenses 2,15, resumindo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós estamos falando aqui sobre esse tema, sobre a igreja. Como que é? Irmão, se você não veio domingo, eu te aconselho a ouvir a palavra de domingo. Deus derramou uma glória aqui do céu. Deus foi muito mais misericordioso conosco ainda, foi do céu. E nós falamos aqui da a igreja e a pós-modernidade, não é? E aí tinha o tripé da pós-modernidade, que é pluralização, privatização e secularização. E nós terminamos aquele estudo dizendo que o que nós aprendemos com isso? A igreja vai se excluir então dessa sociedade? Não, ela vai se incluir na sociedade como sal e luz. Ela vai entrar nessa sociedade para fazer a diferença. A igreja não pode fazer como fizeram os monges naquela época. Eles viram um mundo tão errado que foram para o meio do mato, fizeram lá os mosteiros, os monges se colocaram ali refugiados, e aí começou a acontecer lá toda sorte de pecados também. Por isso aquele filme, O Nome da Rosa, que não é Dias, O Nome da Rosa, retrata esses mosteiros que aconteceu, e tem uma partezinha lá que você tem que passar para frente, o recurso é só passar para frente, é facilzinho, porque crente não vê essas coisas. Tal sujeira desses lugares. Mas essa não é a solução. Pedro falou para Jesus assim, lá no Monte da Transfiguração: façamos aqui 3 tendas, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias, e aí a gente fica aqui. Jesus falou: não, Pedro, nós temos que descer, o problema está lá embaixo. Jesus, quando falou com a igreja, ele falou assim: ó, eis que vos envio para o meio dos lobos, como ovelhas para o meio dos lobos. Nós temos que ir para o meio, a luz do cristão tem que brilhar no meio das trevas. Tem uns sabichões desse século aí, dizendo que tem tantos hinos da harpa tão absurdos, que não são teológicos, né? Por causa por exemplo, o 187 que diz: nas trevas vou, Aí a pessoa fala: eu não ando nas trevas porque não sei o que. Irmãos, o mundo inteiro jaz em trevas, e nós andamos, mas andamos como luz. É necessário que eles conheçam uma igreja verdadeira, é necessário que eles encontrem Jesus primeiro na nossa vida. Sabe por que muitos ainda não encontraram Jesus? Porque não encontraram em nós. É muito difícil ouvir alguém falar de coisas boas, sendo que essa pessoa é má. É muito difícil você ouvir alguém falar que Deus liberta, mas ele bebe. É muito difícil você ouvir alguém falar que Deus, ele muda o coração, mas o coração da pessoa é vingativo. Você não consegue ouvir. Você fica julgando a pessoa porque nós somos inteligentes. É a mesma coisa do diabo vir aqui e falar assim: ó, Jesus é bom, aceita ele é fiel. Eu falei: uai diabo, estou entendendo não, por que você está falando isso? Está querendo enganar alguém aqui? Por quê? Porque a pessoa, ela está destoada da mensagem. E aí eu lembro aqui de Matthew Henry, se não me engano, que ele disse assim: ou não nos envergonhamos do Evangelho, ou o Evangelho se envergonhará de nós. Então, o que falta neste tempo é uma igreja que seja realmente de Deus. E Deus está falando conosco muito sobre isso.
Só não acorda quem não quer, só não muda de vida quem não quer. Por quê, pastor? Porque se a sua decisão for sincera, Deus te dará graça. E na graça de Deus a gente consegue. Na graça de Deus a gente não desiste de nada. Na graça de Deus a cabeça sempre se levanta, os pés sempre continuam a marchar, mesmo arrastando, mas marcha, e Deus dá força e faz acontecer. Você só não fará aquilo que não decidir. E essa igreja que o Senhor quer usar nesse tempo, ela tem que pregar um evangelho que primeiro esteja sendo lido nas obras, nas práticas, no andar, no caminhar, no agir e no reagir dessa igreja. Ela vai ter a natureza de ser humano. Às vezes o Edson Favaron tem uma natureza diferente da minha. Então as reações dele para cada situação é diferente da minha, a minha é diferente dele. Mas no fim a gente mostra que tem Jesus. Paulo e Pedro tiveram um entrever, não tiveram? Gálatas 2:11. Não tiveram? Eles... O Paulo resistiu Pedro face a face. E aí deixou de ser igreja? Não. Logo eles se recomporam na posição de cada um continuou com Jesus fazendo a obra. Cada um revela a natureza que tem, mas na natureza revela que Jesus é o Senhor. Você precisa de ver dois portugueses brigando. Rapaz, é uma coisa assim, ó. Eu estava em Lisboa e o pastor Luiz de Pinhal Novo foi me levar lá e fez todo um tour lá, me contando a história, lá onde partiu as caravelas, não é? Tudo, mostrando lá coisa linda, Torre de Belém, um punhado de coisa. Aí, nós deixamos um carro num estacionamento subterrâneo, e aí estávamos saindo, a hora que saiu tinha dois carros, blá, 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 blá. Aí o pastor Luiz falou, espera só um pouquinho, pastor, espera só um pouquinho. O que o senhor acha que vai acontecer? Eu falei, nossa, o negócio está feio ali. Porque você... Aí ele falou, espera só um pouquinho que eles vão dar, daqui um pouquinho eles vão pegar na mão, vai dar um sorriso e vai para o cafezinho tomar café junto. Falei, ué, como que o senhor sabe? Aqui é assim. Aí, quer ver? Observa, aí eu fiquei olhando, você espera, tenha paciência. Aí daqui um pouco eles, não, abraçaram e foram tomar café. Natureza, mas uma natureza que não faz mal no final. E aí ensina muito para a gente, porque tem hora que você não consegue fugir da sua natureza, mas consegue deixar Jesus doutrinar a sua natureza. Eu não preciso de brigar. Quer brigar? Então briga sozinho. Eu quero brigar um pouquinho. Nós temos que ser uma igreja, irmãos, que resolve sofrer o que for preciso, e no bom sentido, para revelar que Jesus está em nós. Nós não estamos suportando mais. Tem gente que diz assim, vou te mostrar que Deus está na minha vida, ou seja, Ele vai vingar por mim. Se eu sou um homem de Deus, você vai ver o que vai acontecer com você. Não, se eu sou um homem de Deus, você vai ver que eu vou te perdoar. Porque você não conhece o Cristo que eu conheço. Eu já conheço Jesus, você não conhece. Então, quem tem que perdoar sou eu. Você entende isso ou não? Por isso nós vamos falar aqui um pouco sobre fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida. Como que é? Você consegue falar isso raciocinando o que significa? Refletindo, pensando sobre o que significa? Vamos lá, mais uma vez? 1, 2, 3. E essa geração corrompida, muitas vezes é a sua família, seus familiares.
A gente é intolerante com os familiares e tolerante com pessoas que não conhecemos. Mas a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. O próximo. Quem que é o próximo? Quem? O próximo do irmão Douglas agora está sendo a esposa. Mas agora, à tarde, não era a esposa. Era aquele que ele estava trabalhando lá. O próximo do Flávio agora está sendo ali as primeiras irmãs que estão atrás. Está sendo aqui o Gabriel. Mas quando ele estava trabalhando mais cedo, não era. Toda hora nós estamos passando próximo de pessoas e são estas que devem ser amadas. O próximo da Bia mais cedo era um punhado de gente. Da obra. E olha que tem gente ali das naturezas difíceis. E tem que amar. Jesus, ele era um descobridor de joia rara. Jesus, ele sabia ver a joia rara de longe. Pedro, todo mundo jogaria Pedro fora. Jesus falou, vou te fazer pescador de homens. Todo mundo mataria, entre aspas, de alguma forma, Saulo. Que ele morra, ele persegue a igreja, ele consentiu na morte de muitos irmãos. Jesus fez de Saulo o maior homem de Deus na época. E é por isso que você está aqui, e é por isso que eu estou aqui. Então, se você está aqui, tenha misericórdia do outro que não está. Se você está ouvindo essa palavra e entendendo, tenha misericórdia do que não entende. Como que a gente vai brilhar Jesus se a gente só quer vingar? Se a gente só quer que o outro entenda? Se a gente só quer que o... A Bíblia diz que o cristão, ele dá a vida pelo amigo, porque nós imitamos Jesus. Esse é o verdadeiro amigo. Você já observou, irmãos, o que é de verdade fazer a diferença? Ó, vamos lá, vamos ver se eu estou bom de cor, né? Irmã Kate, fique sobre os pés. Irmão Gerson Honório, irmão Jones, por favor. Irmão João Marcos, por favor. O que eles têm em comum? Hã? A cor. Todos têm cor? Qual cor? Azul. Certo? E todos têm um azul diferente. Então, irmãos, o que é fazer a diferença? É você ter às vezes a mesma coisa que a pessoa tem, só que você age com esta pessoa de maneira diferente, tendo a mesma coisa. Vamos lá, quem fez diferença nos 603.550 que saíram de 20 anos acima lá do Egito para ir para a terra prometida? Por que você sabe? Mas eles não estavam com o mesmo líder? Eles não fizeram o mesmo trajeto? Não viram juntos as mesmas maravilhas e milagres, sinais e prodígios? Não ouviram as mesmas palavras? Essa é a questão. Às vezes, irmãos, nós estamos... Por que tem gente que na empresa ele tem crescimento e o outro que está ao lado, e às vezes mais velho que ele não tem? É igual o camarada, né? Está lá, foi reclamar do patrão, já falei aqui uma vez. Chegou, foi reclamar, mais ou menos assim. Ô patrão, que eu estou precisando do aumento, Ele falou assim, não, mas eu não posso dar, vou falar nas minhas palavras. E ele disse assim, mas o Joãozinho, vou pôr um nome aqui, o Joãozinho chegou aqui e ele tem menos tempo que eu de casa, e o senhor já deu aumento para ele. Falei, não, então tá bom, estou precisando de comprar um abacaxi, você compra para mim? Vê por favor, porque eu quero fazer uma festa para, vou inventar aqui, os dados são outros, para 50 pessoas, e eu quero comprar abacaxi, então você vê para mim o valor do abacaxi?
quero fazer uma salada de frutas. Falou, tá. Foi lá, voltou rapidão, chegou lá e falou assim, olha, o abacaxi fica R$1,50. Aí falou, então tá bom, senta aqui, espera um pouquinho. Aí chamou o Joãozinho. Falou as mesmas palavras para o Joãozinho. Eu preciso fazer uma festa, 50 pessoas, preciso fazer uma salada de fruta, mas você vê para mim quanto que é o abacaxi? Tá bom. Ele saiu, daí rapidinho voltou e falou assim, e aí? Ele falou assim, ó, o abacaxi que eu olhei era R$1,50, mas eu falei, já que ele vai fazer para 50 pessoas, vai comprar mais, eu pedi um desconto lá, ele fez por R$1,30, já olhei o preço do mamão, do melão, o senhor falou que ia fazer salada de fruta, e eu pensei, quem sabe meu patrão está querendo saber também sobre esses valores, e também já perguntei a ele, que dia que entrega, ele falou que tem de pronta entrega, Ah, muito obrigado, Deus abençoe. Aí virou para o outro e falou assim, você entendeu? Falou, não precisa explicar não. O problema é o interesse. Você entende ou não? Aprenda a fazer diferença na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, no meio do departamento que você faz parte, no meio da família sua, de casa, e no meio dos familiares, e procure fazer a diferença com um propósito inicial, e acima de tudo, que o Senhor seja glorificado nessa diferença. Nós temos aqui um exemplo, eu ia falar uma redundância, nós temos aqui um exemplo, por exemplo, lembra da história da pastora Franciele? Deus fez o casamento dela, o camarada fez o que fez, e aí o que ela fez? Permaneceu fiel, não quis pensar em nada na vida, a não ser servir a Deus, ter compromisso com Ele. Eu lembro muitas vezes Deus falando com ela, tenha paciência porque eu vou mudar a sua história, tenha paciência. Ela tinha medo de pensar em uma outra oportunidade de casamento. Tanto é que quando Deus começou a falar com ela sobre o Jean, ela procurou a pastora Vilcelene, falou, eu não quero, está vindo na minha cabeça, eu não quero. E a pastora falou, mas e se for Deus? Não, pastora, não é Deus não. Testemunho de fidelidade. Um dos testemunhos mais lindos dessa igreja é da Franciele. Ela não quis saber de outra coisa, ser fiel a Deus. Aí foram orar e Deus foi falando, daqui um pouco Deus revelou tudo. Falou com o Jean, se casaram por obra de Deus. E hoje estão fazendo a obra lá e a obra está muito abençoada, graças a Deus. Ela fez eu estou falando em várias diferenças aqui. Muitas vezes, por causa de um fracasso, a pessoa deixa de ser fiel. Por quê? Porque cuidado com os porquês. Descansa nesse Deus que a vontade é perfeita. Descansa nesse Deus que você não entende nada, mas Ele entende tudo. Ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam. Irmãos, eu quero ir para o céu, e você? Você quer ir para o céu mesmo, assim, certeza? Essa é a principal coisa sua, é ir para o céu? Então deixa Deus escrever a história, porque a história que Ele escreve no final tem céu. Por mais doída, por mais dolorida que seja, no final, se é Deus que está escrevendo, tem céu. Mas enfim, o que nós queremos aqui falar é que a igreja, ela tem que fazer diferença nesse mundo. E é claro que se eu não fizer diferença nessas coisas, nesses meios tão simples, como que eu vou fazer lá? É impossível, e outra coisa, é hipocrisia. Tem gente que diz que morre de amor pelas almas, mas está magoado com os que estão dentro de casa. Como que a gente vai amar as almas e não amar aquele que está dentro de casa? Como que a gente vai ganhar almas e perder os de casa? Tenha mais paciência dentro da sua casa. Tenha mais misericórdia dentro da sua casa. Mostra quem você é dentro da sua casa. Tenha paciência, calma lá.
Porque a obra começa a dar diferença em casa. E aí, meus irmãos, abre lá no primeiro livro, Gênesis, capítulo 6. Quem quer fazer a diferença nesse tempo? Certeza? Pastor, não estou nem aí com diferença, e nem aí com o céu também, né? Porque no texto que lemos, Paulo quando diz que eu não tenha trabalhado em vão, porque o serviço dele só não será vão, se nós chegarmos no céu. Tome cuidado. 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, 6, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí só leia para mim o versículo 8. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. E olha o que diz o texto seguinte, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé, esse é o segredo. Você quer fazer diferença nesta geração? Primeira coisa, anda com Deus. Noé fez diferença. Deus ia destruir tudo, e ele olhou na terra e falou: mas tem um ali que está andando comigo. Por causa de Noé, a família foi salva. Aí eu faço essa pergunta: por causa de você, sua família está sendo salva? São perguntas que às vezes confrontam, mas devem ser feitas. Você está brigando com a pessoa dessa casa aí que você mora, só porque ela quer ser fiel a Deus? Porque tem umas histórias que acontecem nesses dias. A mulher, quando ela quer ser fiel, aí o marido fica inventando história. Aí o marido, quando quer ser fiel, a mulher fica inventando, a esposa fica inventando história. Nossa, agora você vai jejuar todo dia, quer virar santo? Não, ele já é santo. Nós somos os santos do Senhor. E santo não quer dizer santarrão e nem melhor do que os outros. Santo quer dizer separado para o Senhor. E aí vem aquele negócio de: nossa, você vai morrer de tanto jejuar. Irmão, se morrer jejuando, vai para o céu. O problema é morrer pecando. Nos tempos de Noé, a sua geração contemporânea estava bastante corrompida. Os homens só se importavam em saciar os desejos que tinham. A humanidade só queria saber de curtir e fazer tudo o que lhe vinha ao coração. Foi o que lemos. O texto bíblico de Gênesis, que lemos, 6:5, nos mostra que os valores estavam invertidos. E que tudo que vinha à mente das pessoas era maldade, somente maldade. Contudo, mesmo em meio a este povo e a tanta maldade da sua época, havia um homem que não se conformava com aquela geração. Não se conformava com aquele século. Sua vida estava no altar de Deus. Ele, Noé, ele andava com Deus. Na cabeça de Noé tinha só uma coisa: eu escolho andar com Deus. A igreja que vai fazer diferença nesse tempo é a igreja que escolher andar com Deus. Parar de brigar com a mensagem,
Parar de dizer que essa mensagem é dura demais, que essa mensagem não é para mim, porque eu não entendo assim, eu não penso assim. Essa igreja não anda com Deus. Quando a gente anda com Deus, toda a palavra é para nós. E cada coisa que a gente ouve, a gente fala, poxa, Deus está me ajudando. Deus está abrindo os meus olhos, Deus está abrindo meu coração, Deus está falando comigo. E eu quero andar com Deus, que bom que o Senhor está falando comigo. Porque eu quero andar com Deus. Quando a gente quer andar no outro caminho, a gente não gosta de ouvir outra palavra. Mas quando você quer, por exemplo, você quer ir numa cidade, você quer ir em Poços de Caldas, suponhamos que é uma cidade que você nunca foi. Você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, para leste ou oeste, mas você sonha, você quer ir em Poços de Caldas, porque me disseram que é muito bom e tal. Aí você descobre uma pessoa que sabe o endereço. O que você quer fazer? Ouvir ou não o que essa pessoa quer dizer? Tem para dizer. Você quer ouvir ou não? Por quê? Não, porque diga assim, porque eu quero ir em Poços de Caldas. Fala, crente. Você quer ir para o céu? Então ouça o endereço. Ame a palavra que te conta o endereço. Ah, o pastor quer que todo mundo seja santo. Não quero, Deus é que quer. Pedro, 1 de Pedro, vamos lá em 1 de Pedro. Vamos ver se Deus quer mesmo, né? Porque senão, quem sabe, alguém pode dizer, né? Que não é por aí, pastor, calma lá. O senhor está apressado. Capítulo 1. Vamos ler versículos. Vamos ler de 13. 1 de Pedro, capítulo 1, 13. A seguir. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vós, em vossa ignorância, ou seja, não tendo a mesma forma, com os mesmos desejos que antes de Cristo estavam no seu coração. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E aí, como que nós vamos tirar isso aqui da Bíblia? Não, isso é do Antigo Testamento, não, está no Novo. Replicado. Foi ratificado, foi confirmado, foi vaticinado. Nós não somos pecadores, nós somos santos. A palavra no grego é agatozune, agios e outras correlatas, que quer dizer separado para Deus e a serviço de Deus na sua etimologia. Isso é ser santo. Aí tem gente que aquela implicância toda com mensagens como esta, diz, todo mundo aí falando que é santo, santo nada, isso é pecador, não sei o quê, mas está condizendo com o que Pedro disse? Lá em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, vamos lá, carta aos Romanos, glória a Deus. Versículo 1 e 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Primeiro ele é o quê? Servo. Deus não nos chamou para ser apóstolo, antes de nos chamar para ser servo.
nem para ser pastor, nem para ser cantor, nem para ser cantora, pregador, missionário, missionária, antes de nos chamar para sermos servos. Versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santo. Essa é a obra. Nós somos chamados para sermos santos. Nós não somos chamados para ser sujo, nós não somos chamados para ser misturados, não, é para ser separados, santo. É por isso que a gente resplandece, é no meio da geração, não é fugindo da geração perversa, é no meio dela, dando testemunho de que Deus está em nós. E é interessante que o texto que lemos de Filipenses 2, no contexto do versículo anterior, é deixando as murmurações. Tem gente que, se um ímpio passar com uma caminhonete, como é que é o nome que as caminhonetes, parece caminhão, RAM, 2000 e taralá, o cara fala assim, ai Jesus, eu que sirvo o Senhor, não tem, um miserável passou aqui formando, põe no rock dentro da caminhonete, o miserável tem, miserável é tu, porque o camarada tem o que você não tem, mas você tem o que ele não tem, e o que você tem é melhor do que ele. O que, pastor? Jesus Cristo e a salvação. Se você pegar aquela caminhonete, a maioria desvia. Deus sabe dar o que nós temos capacidade de ter. Por isso a gente tem que descansar em Deus. Senhor, não me dê mais do que eu não possa ter. Não me deu, não quero. Por quê? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? E eu falo sério, meu irmão, abre aí o entendimento, porque se você pensar só nessa terra, essa palavra não funciona para você. Agora pensa no céu. Você quer perder o céu? Não, pastor, se eu ficar muito rico aqui, milionário, mais do que o Bill Gates, o Carlos Slim, esses camaradas tudo junto aí, o dono da Tesla, todo mundo aí, o camarada lá que foi na Lua, se eu ficar mais rico que eles, tudo junto, pastor, eu quero ficar rico aqui, depois eu vou para o inferno, não tem problema. Você quer isso? O que você quer mesmo? Então não queira ter mais do que você tem capacidade para ter, não perdendo o céu. Você consegue alegrar nisso ou não? Você se alegra quando fala do céu? Ou você acha que não deve se alegrar quando fala do céu? Ou você é uma igreja falsa e hipócrita que na verdade não quer saber do céu? Tem alguém que quer saber do céu aqui? Essa é a questão. E aí, meus irmãos, nós somos uma igreja, eu digo nós, do ponto de vista de todos espalhados na terra que servem Jesus. Ok? Então nós somos a igreja dos santos, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. E quem não é do mundo, escute isso, isso aqui não é masoquismo. Quem não é do mundo, o mundo odeia. Vamos ver se é verdade? João 15. (17) a seguir. Você está gostando do estudo? Primeiro no 16 ele vai falar, versículo 16 de João 15, que não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos designei para que vós deis fruto, vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, vou lhe conceda. Ele está mostrando que Deus, foi Ele que nos escolheu. Aí no versículo 17 fala, isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós já falamos um pouco sobre isso, ok? E aí, muitas vezes João vai usar essa frase, e saberão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros, ou se vos amardes uns aos outros. E aí o versículo 18,
se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Preste atenção, por favor. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, odeia. Então, olhando para esse texto, missionária Rosa, o que é que eu posso fazer de pergunta? As regrinhas de hermenêutica. Pergunta para o texto para descobrir o que está acontecendo ali. Se o mundo odeia os que não são do mundo, se o mundo então estiver me amando, eu sou de Deus? Pelo texto. Aí outra pergunta, por que é que esse mundo odeia tanto assim um cristão? Por quê? Porque não é do mundo, no contexto. E o que é não ser do mundo? É não viver na prática daquilo que o mundo vive. O mundo anda junto, na prática, odiando, vingando, amando somente o que lhe dá prazer, o que lhe é bom, fazendo as suas coisas. O cristão não tem essa regra do mundo para a sua vida. A única regra de fé e prática do cristão é a palavra de Deus. Agora tem uma coisa muito importante também. Se o mundo me odeia, eu como cristão tenho que amar as pessoas desse mundo. Não o mundo, não as práticas, mas as pessoas que estão lá. Por isso Jesus, quando estava dizendo, eu porém vos digo, Mateus 5 a 7, o grande sermão, o primeiro grande sermão dos 5 de Mateus, ele vai falar algo ali especial. Vou assim, amai os vossos inimigos. Aí alguém pode falar, mas como assim amar os... Isso para Israel era um absurdo, porque inimigo para Israel eles matam. E aí Jesus vem falando para amar, para perdoar. O que vocês querem para vocês, queiram para o outro. E Jesus falou assim, se vocês amarem somente os que vos amam, que galardão que vocês têm? Não fazem isso também os publicanos? Os pecadores não fazem isso? Então vocês serão iguais, vocês não serão diferentes. Mas eis aí uma diferença que vocês podem fazer: amando os vossos inimigos. Isso é difícil hoje na igreja. Tem gente magoada com gente, não perdoa de jeito nenhum dentro da própria igreja. Querendo o mal do outro, falando mal do outro, fofocando da vida do outro. Sai daqui, Pernelão. Falando, fofocando e desejando. Tem esposa que deseja a morte do marido aí. Se esse miserável morresse, eu ia casar com o príncipe Charles. Você vai casar com o príncipe capeta. Eu lembro, sempre que eu falo sobre isso, eu lembro da loira. Passou no Fantástico, o show da vida. Tem muitos anos. Ela casou com um camarada de 90 e tantos anos. Você via para ser neta dele. E o homem, ó, rico. Teve um acidente e morreu a loira. Ai, ser azarenta assim lá na gente. Ai, meu Deus. É o show da vida. A vida dá um show na gente. Ame os vossos inimigos, não queira explorar ninguém, seja de Deus.
Irmãos, tem tanta gente dentro das igrejas que ainda não aceitaram Jesus. Às vezes já é até obreiro, porque tem muitos lugares que não consagra porque Deus falou, consagra por conveniência. Tem gente que é consagrado porque tem dinheiro, o dízimo é alto. Aliás, foi por causa disso que eu consagrei alguns aqui. Uma pindaíba. Aí o outro é consagra porque ele tem recurso para ajudar não sei aonde. Consagra porque é influente. Não, tem que ser quando Deus fala. Quem consagra não é o homem, é Deus. Consagra porque fez um convite, vem para a minha igreja, eu te faço pastor. O camarada que aceita um negócio desse, ele já está mostrando que não tem Jesus. Porque quem vai aceitar um convite para ir para outra igreja com o cara oferecendo a consagração a pastor, e o pastor que está oferecendo isso, o próprio pastor vai ser refém dele. A gente só faz o que Deus manda, se essa é a igreja do Senhor. Enfim, nós temos que fazer diferença. O mundo vai odiar a nós, por quê? Porque nós não vivemos na prática que ele vive. E é fato isso. Quando alguém está contra o que eu vivo, e esse está contra é um produto da minha reflexão, ele é meu inimigo. Esse camarada não mente. Dentro das casas mesmo, o crente, quando o crente decide não mentir, fala, o que tem? Só seu infeliz, fala uma mentirinha só. Uma mentirinha só vai para o inferno. Porque uma mentirinha só não é o problema é que quem mente não tem caráter. Não é a mentirinha que faz, é o que ela revela. Por isso que Jesus falou assim, quem olha para uma mulher com a intenção impura, já adulterou. Para Deus, ele não julga o ato em si, mas primeiro a intenção. Por isso que ele já adulterou, para o céu ele já é um adúltero. Por quê? Porque já teve a intenção de estar lá dentro. E há perdão? Há perdão. Se houver arrependimento, o perdão é instantâneo. A confissão vem, a cura vem e tudo mais. Isso é um grave problema nesses dias também. Por quê? Porque muitos não confessam e muitos não deixam. É homem o suficiente para pecar, é mulher suficiente para pecar, mas não é para confessar. E o mal está lá, sujando. E aí, nós temos histórias e histórias com esses 20 e tantos anos, 20 anos aí de estar à frente de igreja. Uma certa ocasião, uma pessoa estava em pecado e aquela coisa, e aí Deus revelou que tinha esse pecado no meio e tal. Aí a pessoa não assumia de jeito nenhum. Na época uma senhora. E aí chegou, isso tem muitos anos. Não tenta adivinhar não, crente, que isso é pecado. Tá bom? Esse revelamento é pecado. Já tem muitos anos, você não sabe de nada. E aí, acabou que eu fiquei sabendo por A mais B do fato, mas a pessoa não assumia. Aí eu chamei de novo, fulana, mas tal, não, o senhor está me acusando, que eu sempre notei que o senhor não ia com a minha cara. Ai meu Deus, eu consagrei ela diaconisa. Como assim não vou com a cara? Não, porque o senhor sempre me perseguiu. Ai Jesus, me dá graça. Mas a senhora não está em pecado? Não estou, porque não estou, que o senhor não pode fazer isso. Aí, como eu já sabia o nome da pessoa, eu falei, o que a senhora me fala de fulano de tal? E começou a chorar. Aí me deu um trem ruim no coração. Mas é que eu fui fraca. Então, a senhora confessa agora? Eu confesso, eu fiz. Primeiro me chamou de perseguidor, falou que eu estava acusando, que eu não ia com a cara dela, que não sei o quê.
Como que uma pessoa tem coragem de fazer isso? E contamina. O problema é esse, porque depois sai, a gente não conta para ninguém, pecado de ninguém, aí sai falando para os outros que o pastor não entende. Como é que pode uma geração dessa? Bem-aventurado aquele que pecou, confessou e deixou, porque é recebido, lavado no sangue de Jesus. Amém? Então, essa igreja, ela precisa ser curada. Como que ela vai curar sem estar curada? Como que ela vai libertar sem estar liberta? Como que ela vai pregar a palavra? Ficarão de fora os mentirosos se ela mente? Como que ela vai dizer, e ficarão de fora os efeminados, se ela é efeminada? 1 Coríntios 6:10, 9:10. Como que ela vai dizer, ficarão de fora os beberrões, se ela é beberrona? Onde está a obra de Jesus? Estou citando a Bíblia. A Bíblia. E nós somos crentes no Evangelho, na palavra de Deus. E Deus, quando fala os pecados e nomeia, fala o nome de todos e fala que estão fora do reino de Deus os que praticam esses pecados e obras semelhantes, Deus não está dizendo primeiro, eu condeno a todos. Ele está dizendo que todos que praticam isso, se for a Jesus, serão lavados, remidos, redimidos, transformados, salvos, libertos. Você gosta disso? Ser salvo, ser liberto, ser perdoado de todos os pecados? A proposta do Evangelho é essa: vocês estão em pecado, mas o Salvador já veio para a cruz e já tomou sobre si os pecados, e se você confessar Jesus, que vai na baixo, que bandaia, Ele te lava, limpa, e vai te fazer um remido, um redimido, um santo servo de Deus, uma santa serva de Deus. Então, para a gente andar, para a gente fazer a diferença lá fora, primeiro tem que andar com Deus. Tem como eu andar com Deus sem estar agradando a Ele? Não, Ele pode ver e saber onde eu estou. Eu lembro quando novo convertido, eu tive uma experiência com Deus. Eu, na presbiteriana tradicional ainda, Jesus me batizou com o Espírito Santo, 3 dias falando em mistério, revelação, cura, e Deus, profecia, aquela coisa. Eu estava assim, extasiado de tanta coisa gostosa da parte do Senhor. E aí eu peguei minha motinha, que chamava Francisquinha, que jaz, não sei onde ela está. A Francisquinha, ela tinha vida. Estou falando, irmão. Um dia a Vilcelene foi subir nela, que naquela época podia subir só de ladinho assim, mas nós já era noivo. Aí quando eu subi, ela não pegava. Ela não pegava. Aí a Vilcelene, mas nunca aconteceu isso, o que foi? Falei, já sei. Espera aí um pouquinho, desce aqui. Ela desceu, fui no tanque dela, uma Stroke, Honda Stroke. Francisquinha, eu te amo, só que o seu amor, o meu amor por ti é um, por ela é outro, ela vai ser minha esposa. Aí você ficou assim, tá bom? Tá bom, agora vai pegar, nunca esquecer. Peguei a Francisquinha e falei, vou para o estádio assistir o Goiatuba jogar, Azulão do Sul. Ia jogar com o time da capital. Deus falou para mim a primeira vez, tu não vai entrar lá. Aí fui aproximar, o que tem que entrar lá, que negócio é isso? Não estou entendendo essa voz, tu não vai entrar lá. Quando chegou na porta para entrar, a voz falou assim, se eu tivesse entrado, eu acho que eu teria morrido angustiado, porque foi entrando angústia, tu não vai entrar. E eu virei com a Francisquinha e fui para casa. Falei, mas como, meu Deus? Aí eu fui orar. Senhor, meu Deus e tal. Senhor, mas o que tem eu ir lá? Aí mostrou que esse xingamento, né? Aquela coisa de estádio. Eu falei, não, mas eu ia lá para trás do placar, lá não tinha ninguém. E aí Deus falou assim, eu não estou lá. Aí o novo convertido, só na mente, eu nunca briguei com Deus, nem vou brigar em nome de Jesus. Aí na minha mente, falou, mas a tua palavra, novo convertido, tua palavra diz, o Senhor está em todo lugar.
Tipo, peguei Deus, né? Aí o Senhor falou algo que eu nunca esqueci, entre outras tantas. Eu não estou lá para ser glorificado. A partir de agora, eu só quero que tu vá no lugar onde eu estiver para ser glorificado. A igreja, ela tem uma marcha dos santos do Senhor. Por isso que o nosso comportamento é diferente. Alguém poderia dizer para mim, isso é fanatismo. Pode ser para você, mas esse ouvido ouviu Deus falar. E eu quero muito mais obedecer do que sacrificar. Eu quero muito mais viver naquilo que Deus fala comigo do que ficar fazendo cálculo para ajudar essa carne aqui e por caminhos que não deve. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e subjugo para que a vontade dele seja feita. Quem manda em mim não é o meu corpo, é o meu Senhor. O crente tem que ter esse lema. Então, essa igreja, primeiro, precisa ter um encontro mais profundo com esse Deus e se tornar a igreja que realmente tem a presença de Deus. E isso é andando com Deus. Noé andava com Deus. Por isso que o versículo 9 do capítulo 6 do Gênesis é: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E aí, meu querido irmão, quando que Noé andava com Deus? No meio de uma geração totalmente corrompida, totalmente. O pai, o sogro, a sogra, o primo, a prima, o tio, a tia, o avô, a avó, o conhecido, o vizinho, o parente, o amigo, o inimigo, todo mundo estava desviado e corrompido. Será que na época dela era mais difícil que nessa hoje? Com certeza. Porque olha o tanto de amigo que você tem aqui que anda com Deus. Noé não tinha isso. Mas ele? Você quer andar com Deus? Quando a nossa preocupação e os nossos olhos fixam em um único objetivo, andar com Deus, não há necessidade de impressionar amigos, conformar-se com este mundo, inverter os valores ou saciar desejos sem controle. Para andar com Deus, se faz necessário alguns pré-requisitos. Primeiro, diga comigo, para andar com Deus, é preciso estar no mesmo caminho e rota dele, de Deus. Você tem, irmãos, não é Deus andar conosco, nós andarmos com Ele. É aquele negócio assim, o Favaron está dirigindo, aí o Marcelo pega e fala assim, mas eu fui em tal lugar, Favaron estava comigo. Está certa a expressão? Favaron estava comigo, eu fui no lugar? Não, ele que estava com o Favaron, que o Favaron que está ali no motoca. Quem está na direção é Deus. Se eu estou com ele, eu vou com ele. Eu vou com ele. É na rota dele, é na vontade dele. Ah, pastor, não é fácil não, depende do tamanho do orgulho que está no seu coração e do entendimento que você tem de servir a Deus ou não. Enoque andou com Deus, sim ou não? E a geração dele era terrível. Ele é o tipo da igreja que será arrebatada. A igreja do arrebatamento, ela dentro da tipologia, ela é como Enoque, andar com Deus. E ele andou com Deus 20 anos, não foi?
faz assim que você está errado. 50 anos, 100 anos ele andou com Deus, falou, chega, já estou com 100 anos, foi, 300 anos, ele andou até que o Senhor o trasladou. E quantos anos foram estes? 300. Se precisasse de andar 400, ele andaria. Deus se agradou dele. Falou, não, eu quero você comigo, eu não vou descer aí para andar com você, eu quero que você ande comigo agora aqui em cima. Porque ele andava com Deus. Deus, ele vai arrebatar a igreja que vai agradar ele. Eu te digo que o arrebatamento está bem próximo. Pastor, mas tem tanta gente fora do caminho, tanta gente meio lá, meio cá, mas a igreja será tirada de dentro da igreja, não são muitos que vão subir no arrebatamento não, serão milhares de milhares que virão da grande tribulação, no arrebatamento serão poucos. O caminho, a porta, apertado, estreito, e não são muitos que passam por ele, mas o caminho largo, multidão. Qual das multidões você está? Do caminho largo ou a pequena multidão do caminho apertado? As coisas com Deus não é ele tem que fazer o que eu quero, é eu tenho que fazer o que ele quer, eu ando com ele. É a vontade dele, o querer dele, o propósito dele, para a glória dele, para a honra dele, é tudo para ele. Nele vivemos, existimos, nos movemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele somos mais do que... É nele, para ele, por ele, para a glória dele. Será que nós entendemos isso? Então, para andar com Deus, eu devo seguir como Ele segue, para onde Ele segue, pisar onde Ele pisa. Eu tenho que verdadeiramente ser um imitador dEle. Vamos lá, Efésios 5:1. Eu tenho que verdadeiramente imitá-lo. É fácil? Esse conceito de fácil e difícil, irmãos, ele depende muito da interpretação. Como assim, pastor? Depende do coração de cada um. Por exemplo, se a gente fazer uma leitura do coração de João, a gente vai entender que para João não era questão de ser difícil, era honroso e maravilhoso. Por isso ele dizia que os mandamentos do Senhor não são pesados. Paulo dizia assim, que a leve e momentânea tribulação, leve, meu Deus, lê a relação da tribulação dele, e ele chama de leve e momentânea, é rapidinho. Por quê? Porque estes homens sonhavam com o céu. Então é difícil, irmãos, para quem não sonha com o céu. Para quem sonha com o céu, vale tanto a pena que o negócio não é se é difícil, é porque é prazeroso, porque tem um destino final maravilhoso. Consegue entender? Vale a pena? Aí a gente canta, vai valer a pena, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras. Aí aquele hino é perfeito. Aí no final ele diz, vai valer a pena. E quando esse dia, o grande dia chegar, eu cantarei, Senhor, valeu a pena. Nós não somos profissionais, nós somos filhos, nós somos servos, nós somos de Deus. O nosso propósito é chegar lá. E aí por isso que, olha o mandamento, são 612 ou 613 mandamentos no Novo Testamento, dependendo da versão. Um deles está aqui, sede, pois,
imitadores de Deus como filhos amados. Então, eu tenho que imitar primeiro, é o pastor Lindomar, é o pastor Francisco, é o pastor Billy Graham, o pastor John Wesley? Não, eu tenho que imitar o supremo pastor, o pastor da minha alma. Eu tenho que imitar o próprio Deus. Então o padrão é maior. É aquela expressão que muitos dizem: pastor, quer que a gente seja igual a ele? Não, irmãos, eu quero que nós sejamos igual a ele. E a Bíblia quer que sejamos igual a ele, a Jesus. Então, irmãos, quando eu tenho que andar com Deus, aí eu vou lá para 1 de Pedro 1, 14, 15, 16. Deus falou: sede santo como eu sou santo. Para andar com Ele eu tenho que ser santo. Vamos lá? Vem cá, vou deixar meu irmão aqui quietinho. Vem cá, Zaqueu. Não, eu vou ser Zaqueu, vem cá, ser Jesus então. Você não sente temor não? Sente? Não sei se ele era gordinho assim, mas vem cá. Zaqueu ouviu Jesus falando: desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu desceu, recebeu Jesus com prazer na alma e começou a andar com Jesus. Nós estamos falando que a igreja que faz a diferença anda com Jesus. E ele começou a andar com Jesus. Jesus não falou nada para ele. Ele disse: Jesus, metade dos meus bens vou dar para os pobres. Bom, Zaqueu, muito bom. Senhor, o que eu roubei dos outros, eu vou dar 4 vezes mais para eles do que... Quando a gente de fato andar com Deus, nós iremos nos santificar. Sabe por quê, Daniel? A presença de Deus nos constrange, nos incomoda as mudanças. Já viu quando a gente quer ser batizado no Espírito Santo? Eu quero ser batizado, Jesus. Ora, jejum, vira um palito de tanto jejuar para ser batizado. E clama a Deus. Aí você vê um irmão sendo batizado, você não é, mas Jesus, eu estou pecado, eu estou pecando em alguma coisa, me mostra onde eu estou pecando, eu quero consertar. E você vai melhorando, você vai buscando a Deus, você vai querendo mais santidade, porque você quer mais de Deus. Você consegue entender isso? Você quer caminhar com Deus? Eu quero também, nós queremos caminhar com o Senhor. Então comece a falar para Jesus nessa caminhada, o que você está se santificando. 4 vezes eu vou devolver aos que eu roubei, Senhor. Senhor, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres, porque meu coração estava muito vaidoso com bens. E eu quero ser santo, Senhor. Senhor, eu quero amar como o Senhor ama, eu quero perdoar como o Senhor perdoa. Senhor, eu quero ser do jeitinho que o Senhor é. Andar com Deus. Talvez uma pessoa muito suja, mas muito suja de pecado, pudesse dizer: mas meu Deus, é tanta sujeira, eu acho que eu não vou conseguir. O primeiro passo é com você, e Ele é poderoso para te fazer nascido de novo, numa noite só. Porque a graça de tudo isso, meu querido, não é o quanto você tem poder para se lavar, não, é o quanto Jesus e o seu sangue tem poder para te justificar, te perdoar, te santificar, te limpar. E aí ele pede uma coisa, porque o poder de limpar está com ele, de lavar está com ele, de santificar e perdoar está com ele. Ele te pede uma coisa, uma decisão correta, 100% inteira para ele. Ele só vai poder nos lavar inteiramente quando inteiramente nos rendermos para Ele. Então a primeira coisa, queridos, é andar com Ele na mesma rota, no mesmo caminho dele. E aí, o Tiago vai falar para nós, 4, 7, 8,
chegai-vos. Então, se eu quero andar com Ele, eu tenho que chegar a Ele. E aí Ele chegará a nós. E que jeito que eu faço isso? Sujeitando-me a Ele, resistindo o diabo. E ele vai fugir. E como que eu chego a Deus? Afastando do pecado e aproximando da santidade de Deus. Foi o que Isaías fez lá no capítulo 6. Ele olhou para o céu, viu a glória de Deus, a santidade de Deus, toda aquela casa cheia de glória, os anjos adorando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu aquilo tudo, sai de mim que sou pecador, eu vou morrer. Deus diz, eu vou te limpar. Mas eu sou um homem de pesada língua, no meio de um povo também que é pesado de língua. Eu vou te dar uma brasa do altar e eu vou purificar os teus lábios. Um dos homens mais usados no Antigo Testamento a respeito do Messias, Isaías se tornou. Porque quando a gente tem a revelação da santidade de Deus, Ele vem em nós, quando nós queremos, tomamos a decisão e nos faz limpos e purificados para Ele. Você consegue enxergar isso na Bíblia? Na rota 66 da Bíblia, você consegue ver os homens se aproximando e sendo lavados, sendo santificados, sendo transformados, mudados. Quantos conseguem ver isso? Deus é o mesmo, Deus é o mesmo, e Ele continua fazendo a mesma obra. Então, para andar com Deus é preciso estar no mesmo caminho e rota dele. E aí, Filipenses 1:21 diz para nós, vamos passear na palavra, diz para nós assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. O morrer só será ganho se o viver foi para Cristo. Se não viveu para Cristo, o morrer será um prejuízo eterno. Mas se viveu com Ele, o morrer é ganho. E o viver então é Cristo. Aleluia. Vivo para a glória dEle. Vivo para a glória dEle. Vivo para a glória dEle. E aí vem outro. Diga comigo, para andar com Deus, é preciso olhar para onde vai e seguir os passos daquele que segue à frente. Olha, preste atenção. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois então me siga. Então, para seguir Jesus, tem que ter duas coisas: o negar a mim mesmo. Não é negar a minha consciência, a minha inteligência e ficar bobão. Não, é negar que agora aceitar que agora eu não tomo decisões sobre mim, mas Ele toma. É negar as minhas regras, a minha forma de conduta, para aceitar as regras dele e a forma de conduta dele. Negar a mim mesmo. E tomar, o símbolo da cruz é o quê? Da morte. Naquela época de Jesus, quem tinha uma cruz estava seguindo para sua morte. E Jesus disse: eu vou tomar a minha, vocês tomam a de vocês. Negar a Jesus é aceitar com que Ele me dirija para onde for, porque eu morro para a minha vontade, mas também tenho em mim que eu morrerei por Ele. Aí pega, não pega, na geração século 21? Só que a igreja que nasceu cheia do Espírito Santo, muitos deles disseram: eu não quero livramento, eu quero morrer por Ele, porque Ele morreu por mim. Pessoas romanas, generais, capitães, homens da batalha, que se converteram. E aí,
foi oferecido a eles livramento, porque eram conhecidos. Eles disseram: não, não quero livramento, eu quero morrer por ele. Estamos distantes? Aí, meu querido, vamos lá em Provérbios 24:16, depois dos Salmos. 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Escute, aonde andar com Deus, precisamos ficar sempre atentos aos passos dados. E caso haja algum vacilo, olhar para frente, focar no Mestre e retomar os passos certos. Devemos fazer isso, não importa quantas vezes seja necessário. Caio, mas não fico caído. É aquele negócio, o que mata a pessoa não é cair no rio, é ficar lá dentro. O cara que não sabe nadar. O que mata a pessoa, irmãos, não é o pecado, é permanecer nele. Porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Tem que fazer 2 coisas: confessar, deixar. E aí a misericórdia já está ali. Na época da lei, nós vimos isso. Com pessoas terríveis, como Manassés, por exemplo, né? Como Davi, que cometeu aquele pecado. Mas houve arrependimento, houve perdão, embora as consequências chegaram. Então, outra coisa, diga: para andar com Deus, é preciso concordar com Ele. É preciso estar de acordo com Ele no caminho. Meu filho, põe uma camisa azul. Ah, não, eu queria uma vermelha. Tem tanta gente perdendo o céu por causa de camisa vermelha. Como que eu posso estar do lado daquele que está contra a família? É um falso cristão. E não tem nada a ver com partido, com não sei o quê. Não, irmão. Uai, é contra a família e eu vou votar num negócio desse? Pode chamar qualquer nome. Fafafô, fofó. Então, sou contra. Não, mas o nome agora é fofó. Sou contra. Por quê? Porque é contra a família. Deus é a favor da família. Benditas serão todas as famílias na terra. Por causa de Abraão e por causa de Jesus, na linhagem de Abraão. Então Jesus agora faz bendita todas as famílias na terra. E a família bíblica é o pai, a mãe e os filhos. Entende? Simplesinho assim. Tem nada contra ninguém. Amamos a todos e até os nossos inimigos. Mas muito mais que isso, amamos a Deus e a sua palavra. Então, a Bíblia diz em Amós 3:3: andarão 2 juntos, se não tiverem de comum acordo? Não tem como, é impossível. Com Deus a gente só anda se tiver de acordo. Senhor, eu entrei num acordo com o Senhor, qual é? O Senhor manda e eu obedeço. Agora aqui é o seguinte, Jesus, é do meu jeito. Qual que é o seu jeito, meu filho? Eu sou o barro, o Senhor é o oleiro. Manda na minha vida, Senhor, manda, porque eu não sei mandar na minha vida, o Senhor sabe. A pior tolice, uma das piores tolices, é brigar com aquele que tudo já viu. Faz a tua vontade, Senhor. Está alegre por esta palavra? É preciso concordar. Outra coisa, para andar com Deus é preciso não esquecer onde que a estrada vai dar. Por que eu ando com Deus? Por várias coisas, mas uma das principais é porque não tem proposta melhor não.
uma pessoa como Jesus, um céu como o que Ele foi preparar para nós, e um estado de gozo eterno. Pastor, o céu para mim é uma utopia, é uma invenção. Para você pode ser, para mim não é. Eu tive um encontro com o dono do céu. Eu lembro um dia que eu estava vindo de Goiânia, naquela época das 21 vacas magras. Não era 7 gordas e 7 magras, eram todas as 21. Não era 14, era 21 magras. E aí, voltando no chevetinho, fui pregar num lugar que nem o álcool deram. O álcool era 16 centavos, de 13 foi para 16 centavos. E aí, voltando, aleluia, glória a Deus, cantando. Aí de repente Deus me deu uma visão, por sua misericórdia. E eu vi uma estrada, que ela ia como aquelas estradas dos palácios, dos castelos, né? Ali para o lado da Escócia, da Irlanda. Umas estradas bem rústicas, assim, da época dos medievais, aquela coisa bonita. E eu vi a estrada assim, e ela ia. E aí era noite, e eu via mais à frente aquela gloriosa luz, e tudo cercado de muro, um muro bem especial, diferente, e em volta, na estrada, assim, aliás, lá direita e esquerda da estrada, tinha pedras desse tamanho, assim, mais ou menos dessa largura, como prata, e eu vi aquela estrada e aquela cidade, que eu só via a luz, a glória da cidade. E aí Deus falou assim: esse é o caminho dos fiéis que leva à cidade, a santa cidade. Outro dia, esse carro acabou o petróleo, porque acabava, não tinha um marcador, e só acabava nos buracos, quando não tinha jeito de empurrar. Prova é minha. Até a irmã Maria Luísa, né, fui no Itamaraty, que estava construindo, a irmã Maria Luísa, eu tenho um vizinho aqui, leva o senhor de moto. Falei, não, eu já tenho um saquinho lá atrás, eu tenho que pagar esse preço, pode ficar tranquilo. Fui lá, abri, peguei o saquinho, que punha os dedinhos assim, não sei, hoje ainda tem dedos, os dedinhos assim para carregar. Aí saí do buraco, fui lá no posto comprar. Quando eu estava voltando, eu estava cantando Rude Cruz. Se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo até morrer, eu a vou levarei, até por uma coroa. Aí o Senhor me mostrou como uma nuvem, no meio das nuvens, uma estrada branquinha subindo. E eu estava em lágrimas, e o Senhor disse: esse é o caminho dos fiéis. Eu já tive um encontro com o Senhor do céu. Numa noite só Ele mudou a minha história e a minha vida. E eu estou te falando daquilo que Ele fez em mim, daquilo que Ele escreve que faz em todas as vidas que se rendem a Ele. Então, esse trajeto vai dar no céu. Então entenda que a igreja que vai fazer a diferença no meio dessa geração perversa, corrompida, corrupta, é a igreja que já teve um encontro com Deus e que anda com Ele, senão não vai fazer diferença. Senão os azuis serão iguais. Não, o nosso azul tem que ser o azul céu. Tem que ser diferente. A nossa conduta de vida tem que ser diferente.
Nós não podemos ouvir assim, esse camarada aqui não é crente, mas ele é mais honesto que muitos crentes. Não, o crente tem que ser mais honesto que qualquer pessoa honesta. O crente tem que ser mais fiel que qualquer pessoa fiel lá fora. O crente não é concorrência, é porque Jesus está na vida dele e Jesus faz a diferença na vida do cristão. Essa igreja nascida de novo, ela vai entrar nas sociedades. Aí, lá naquela empresa que esta pessoa trabalha, saberão que existe um Deus. Lá na escola que esta pessoa estuda, saberão que existe um Deus. Lá nos negócios das corretagens, que é muito difícil, às vezes tem tanto engano nesse meio, porque tem muitas pessoas que ficam aproveitando demais, mas lá saberão que sim, corretor é honesto. Lá na marcenaria, não, saberão que marceneiro fala e cumpre. Lá para o pintor, saberão que tem pintor que fala que vai fazer e faz. Porque essas profissões de mão de obra, irmãos, a maioria as pessoas dizem, pelo amor de Deus, não conclui a obra, não conclui o trabalho, fala que vai fazer, não faz, engana no material, não, mas a igreja nascida de novo, ela fala e cumpre, ela faz o trabalho bem feito, se der algum problema ela comunica, porque ela tem um zelo, o nome do Senhor na vida dela. Entende por que nós falamos primeiro sobre essa questão de ser igreja e fazer a diferença? Aqui primeiro. Depois é que vamos fazer lá. Fique sobre os pés. Então, uma outra pergunta que já podemos fazer nessa altura. Quem vai sair daqui nessa noite? Alguém que faz a diferença? Chega de ouvir irmãos, preste atenção nisso, tanta coisa de crente envolvido com tantas outras questões. Líderes que venderam o voto para as pessoas em troca do forro da igreja. Líderes que cedem o altar para a pessoa subir no altar e sabe que a pessoa tem 2, 3 amantes. Mas é porque é época de política, é o fulano de tal. Com respeito a todos, esse lugar aqui é lugar de santos. Com respeito a todos. Tantas coisas que nós estamos vendo de escândalo nesse tempo, sim ou não? Sim ou não? Tantos blogueiros falando mal disso, falando mal daquilo. Eu recebi um negócio aí que a irmã mandou para mim, de um camarada falando que quem suicida está no céu porque a irmã dele suicidou e a irmã dele está no céu. Irmão, que a Bíblia diz que só tem um pecado que Deus não perdoa, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmão, perdão é para quem se arrepende. O suicídio, se a pessoa, eu creio assim, se ela está lá morrendo, asfixiada, alguma coisa, e ela se arrependeu e de fato pediu perdão, aí é outra história. Deus é que resolve se houve arrependimento mesmo ou não, aí é outra história. Mas se a pessoa deu um tiro, suicidou, não arrependeu, foi para o céu, estão liberando suicídio. E Deus não libera suicídio. Deus diz, levanta a tua cabeça porque eu sou contigo. Negue-se a si mesmo e eu serei o teu Deus. Me dá a sua vida ao invés de tirá-la e eu vou mudar a sua história. Imagina. E estão convencendo multidões. Convencendo. Daqui um pouco vai fazer igual o Tim Tones lá. Não, irmão, vamos. Quem é que está em depressão aí? Vem para cá, vamos todo mundo suicidar aqui em nome de Deus. Por favor, irmãos. Jesus cura da depressão, Jesus cura do vazio, Jesus cura da alma, Jesus cura de tudo. Mas é necessário achegar a Ele. Não estamos aqui falando que não sentimos a dor dos outros, não é isso. É que a direção não é esta.
E uma pessoa que já está pensando em desistir ouve um negócio desse? Elias não suicidou. Elias pediu para si a morte, para que Deus tirasse, porque Elias sabia que só Deus pode tirar e dar a vida. Sansão não suicidou. Sansão falou para Deus que desse a ele poder para vingar pelo menos um dos seus olhos. Deus deu poder para ele expulsar aquilo. E ele está na galeria dos heróis da fé. Se fosse suicídio, não estaria lá. Sansão foi um exemplo de Marte. Dou a minha vida para cumprir o ministério agora. É diferente. Então tome cuidado. A igreja, é por isso que Deus quer levantar uma igreja séria, uma igreja que transmita vida, uma igreja que tem autoridade para libertar os cativos, para pôr em liberdade os presos e anunciar o dia do nosso Senhor, o ano da sua salvação. Deus quer nos encher de graça e poder. Deus quer nos levantar para ajudar estas pessoas que sofrem. Deus quer nos usar. Deus conta com você para fazer a diferença no meio dessa geração. Ele pode contar? Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos te louvando. Obrigado pelo estudo dessa terça, por esta palavra. Obrigado porque Noé andava com Deus. Obrigado porque Enoque andava com Deus. Obrigado porque José andava com o Senhor. E José decidiu, em qualquer momento, em qualquer lugar, continuar sendo servo, ainda que dentro de uma prisão, ainda que sendo acusado e sendo inocente, mas ele decidiu caminhar com o Senhor e passar pelo trajeto que o Senhor traçou a ele. Obrigado pela vida de Paulo, pela vida de Pedro, pela vida de Tiago, pela vida de João. O Senhor é o nosso Deus. Obrigado pela pessoa de Jesus, que nós podemos imitar Jesus. Obrigado, ó Espírito Santo, forma Cristo em mim, forma Cristo em nós. Expulsa todo o mal. Espírito Santo, dê força para essa pessoa confessar e abandonar seus pecados. Dê força para a igreja se lavar no sangue de Jesus e ser levantada como astros no mundo, resplandecendo no meio de uma geração perversa, corrupta, enganadora, uma geração sem Deus, mas uma igreja cheia de Deus, mostrando que há salvação para os perdidos. Assim, abençoe, é a nossa oração em nome de Jesus.